Federal, eleições 2014. Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Momento Eva. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa conectado ao poder. Mundo Rock. QG do Samba. Papo Firme é Federal. Acontece Brasília. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit, Visão de Negócios. na Rota do Rock, energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas pra ele. Aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Eu não sou parente de ninguém. Eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho rolo com ninguém. Nem sou conhecido de ninguém. Não tenho padrinho, dirigente, influente, peixe grande ou cliente de ninguém. Para entrar no mercado publicitário, ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte. Quer aprender a se maquiar sozinha? Ou precisa de maquiagem, mas não tem tempo para ir ao salão? Quer garantir que todas as convidadas permaneçam lindas durante o seu evento? E que tal oferecer às suas amigas dicas de automaquiagem e brindes no seu chá de lingerie? Tudo isso nós fazemos por você. Iluminater Makeup, consultoria em beleza. 61-8223-6136. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. Oi gente, aqui é Aldo Gomes do Acontece Brasília e nós também estamos na Rádio Federal, toda quinta das 17 às 19 horas com notícias, debates, entrevistas e dicas de cultura, então vem com a gente! Forró Spilicute, há 8 anos sua noite de forró em Brasília, agora com 2 ambientes. Toda sexta a partir das 20 horas no Cota Mil Yacht Club. Informações forrospilicute.com.br ou 8442-3155. Rádio Federal, eleições 2014. Rádio é federal. Rádio Federal, eleições 2014. Boa noite, sejam bem-vindos à sabatina da Rádio Federal. São 8h27, hoje é dia 16/9 e nós estamos com a candidata Percy Mahara, nos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Federal, com a equipe da Rádio Federal. Antes de tudo, vocês já conhecem a Rádio Federal, claro, que nasceu no dia 26 de janeiro de 2013, com a proposta de colaborar com o resgate da memória musical, oportunizar aos novos artistas a possibilidade de divulgação do seu trabalho e servir como um instrumento de consolidação de um veículo via internet que possa unir a comunicação com o conteúdo, a música, a interatividade e o entretenimento. Estamos sendo precursores nesse novo tipo de comunicação em Brasília e não podemos nos ausentar da responsabilidade social neste momento de cidadania. A Rádio Federal estará presente nas eleições de 2014 a fim de descobrir, juntamente com você, ouvinte internauta,
o melhor para o Distrito Federal, pois um dos candidatos que aqui estarão governará o DF pelos próximos 4 anos. O dia do pleito se aproxima e acreditamos que as mídias sociais ajudarão tanto para o bem da campanha de um candidato, assim como para o mal, com denúncias, publicações maldosas, ataques, etc. Mas não podemos acreditar em tudo que vemos nas redes sociais. E é por isso que eles estarão aqui, ao vivo, falando abertamente de seus planos de governo. Pedimos a você que se preocupe ao menos um pouco com política nesse período eleitoral. Assim como você se preocupou com a Copa, com futebol na Copa, na época do Copa. Pois de 4 em 4 anos, nós nos envolvemos com futebol, falamos de futebol, vivemos futebol. E de 4 em 4 anos temos a responsabilidade de escolher quem irá nos representar. Não vire as costas, não jogue fora o seu voto. Ouça-os, escolha e depois fiscalize. E claro, cobre. Hoje vamos receber a candidata Percy Mahara, do PCO, e para recebê-la contamos com a presença de Sandro Gianelli, blogueiro e consultor de marketing político, o jornalista Eudo Gomes e Jaqueline Mendes, do site Acontece Brasília, Luciana Conte, do jornal Alô Brasília. O candidato terá 15 minutos, a candidata terá 15 minutos iniciais para dispor do seu plano de governo. Logo após, nós iniciaremos a sabatina com 5 questões sobre temas diversos como segurança, saúde, educação e etc. Para você participar conosco desse debate, fazendo a sua pergunta, você pode participar via o Facebook, no Facebook da Rádio Federal, que é o facebook.com/Rádio Federal, ou diretamente no telefone 3522-6759. Nós estaremos também com o Skype aberto, se você quiser adicionar a Rádio Federal, procura Rádio Federal tudo junto e a gente participa com você aqui ao vivo. Vamos iniciar, então, essa sabatina apresentando a Percy Mahara, do PCO. Seja bem-vindo, Percy. Obrigada, Edovan. Obrigada aí a atenção e a possibilidade de estar aqui na Rádio Federal e falar para os ouvintes internautas um pouco de mim, um pouco do programa do Partido da Causa Operária. Maravilha. A gente queria que você discorresse nesse primeiro 15 minutos aqui de sabatina um pouco da sua história, um pouco do seu plano de governo, assim, uma forma bem resumida, antes da gente iniciar com as perguntas. Pode ser? Pode. Vamos lá. Eu sou Persiliane, o meu nome inteiro, Percy Mahara, é um nome de vida pública, digamos assim. Nascida em Planaltina, tenho 32 anos e fui candidata a deputada distrital, foi minha primeira participação no processo eleitoral em 2006. E em 2010, candidata a deputada federal, sempre pelo Partido da Causa Operária, partido no qual eu milito desde o início dos anos 2000. A minha única experiência política vem sendo dentro do PCO, nunca participei de nenhuma outra organização, partido que é um partido de esquerda e que defende a Revolução Socialista, né? E dentro desse propósito a gente procura, dentro das eleições, fazer uma propaganda do nosso programa e uma propaganda da defesa do governo dos trabalhadores da cidade do campo. Nesse sentido que a gente procura, dentro do processo eleitoral, levantar algumas palavras de ordem, reivindicações dos trabalhadores, no sentido de fazer com que a representatividade do pleito eleitoral seja no sentido de garantir a propaganda dos interesses próprios da sociedade, né, da juventude, das mulheres, dos negros, trazendo esses interesses e essas necessidades para serem discutidas no processo eleitoral, uma vez que, da maneira como ele está controlado hoje pelo poder econômico, pela imprensa monopolizada e capitalista, a vontade e a voz dos trabalhadores ela é muito pouco ouvida ou quase nada, quase nenhum espaço encontra para poder ser divulgada, né? Então, o nosso propósito é justamente usar esse processo e o espaço das eleições para poder fazer propaganda e trazer à tona aí as principais reivindicações dos trabalhadores. Maravilha. Então, vamos começar diretamente com as perguntas. E hoje, para iniciar, nós começaremos com o Sandro Gianelli, que vai dispor sobre segurança. O tema é segurança. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo. Boa noite, Dovan. Olha só, quero dar uma boa noite aqui para Percy Mahara e para todos os amigos que fazem parte dessa sabatina. Quero aproveitar e agradecer a todos os internautas que estão sintonizados em radiofederal.com.br nesse momento. Tem uma turma grande aqui que vai sendo com a gente aqui no nosso Facebook.
querendo participar. E aí eu queria saber de você, Edovan, se nós vamos abrir aqui a sabatina também para perguntas, tá? Com certeza, nós vamos abrir os telefones, os contatos, após a sequência de perguntas aqui da sabatina. Então tá jóia. Então a turma que está sintonizada aí, daqui a pouquinho a gente divulga para vocês de que forma que vocês vão poder estar participando conosco. Olha só, PC, o Distrito Federal hoje, ele se divide em duas classes sociais. Os moradores das cidades com poder aquisitivo mais alto e os de poder aquisitivo menor. Essas classes, questionadas por institutos de pesquisa, se deparam com problemas diferentes. Os de menor poder aquisitivo sentem na saúde o principal problema, ou seja, elegem a saúde como a maior ausência do Estado. Já os de maior poder aquisitivo, geralmente beneficiados por planos de saúde, sentem no dia a dia que a segurança pública é o serviço público que menos os beneficiam. A segurança pública acaba dividindo essas classes e as tornando ambas vítimas do sistema. Nos últimos anos, a segurança pública aqui do Distrito Federal, ela vivenciou momentos de crise. Aumento da criminalidade e paralisação da polícia militar, na tão negativa e divulgada Operação Tartaruga, foram alguns dos pontos mais polêmicos. Se a senhora for eleita no dia 5 de outubro, de que forma seu governo atuará na segurança pública para trazer a tranquilidade de volta à população do Distrito Federal? Bom, Sandro, boa noite. Quero te agradecer que a minha primeira visita aqui na Rádio Federal foi no seu programa. E foi um prazer muito grande estar aqui naquela roda de conversa com você e com os outros candidatos que estavam aqui presentes. E agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui novamente participando dessa sabatina. Bom, o problema de segurança é um problema de todas as grandes cidades, e hoje em dia já nem só das grandes cidades, mas também das cidades do interior, né? Eu estou vindo aqui do final de semana onde eu passei no interior do estado de Goiás, e lá também esse é um problema muito grave, principalmente por conta das drogas e do processo de criminalização das pessoas com droga e da própria atuação da polícia no sentido de uma repressão pura e simples que não tem demonstrado o resultado esperado pela população, que é justamente a sua própria segurança, né? Então, no âmbito da segurança pública, o que a gente, como partido, defende, o Partido da Causa Operária, a gente defende um projeto de dissolução da polícia, não só de dissolução da polícia militar, mas de todas as polícias, no sentido de transformar, ou melhor, de transferir o poder de segurança para a própria população, para a comunidade. Então, é o que a gente chama, popularmente, digamos assim, de milícias populares. Essas milícias, o nome ele é um nome que, de maneira geral, ele traz um pouco de receio para as pessoas, porque elas logo identificam com aquilo que a gente conhece no Rio de Janeiro, que são aquelas milícias paramilitares, que é um crime organizado paralelo, né? Que as comunidades ou estão na mão do crime organizado ou estão na mão das milícias que são milícias paramilitares. Mas o que a gente defende não tem absolutamente nada a ver com essas milícias que atuam no Rio de Janeiro, por exemplo. Muito pelo contrário. O que a gente chama de milícias são grupos da própria população organizados para realizar sua própria segurança. Então, seriam pessoas escolhidas dentro da própria comunidade e essas pessoas seriam responsáveis por garantir a segurança daquela comunidade. Então, seriam pessoas sobre as quais a população local teria controle sobre elas, não seria um aparelho distante da população, como é hoje a polícia militar, por exemplo, o que permite que, por exemplo, esse distanciamento da polícia com a comunidade é o que, no nosso entender, possibilita, por exemplo, o que a gente viu no próprio Rio de Janeiro, através das UPPs, que apesar de terem nome de polícia pacificadora, a experiência mostrou que não tem nada de pacificadora, muito pelo contrário. O maior exemplo disso é a experiência do Amarildo, que foi preso e torturado e morto dentro de uma unidade de polícia pacificadora. Então, na verdade, o que a gente defende como projeto de segurança pública é colocar a segurança sob controle da própria comunidade, da própria população. Certo, muito bom. Tem algum complemento, Sandro? Não, Edovan. Tô satisfeito com as colocações dela. Muito obrigado. Vamos lá, então. Vamos continuar com o tema educação. E quem irá fazer essa pergunta é a jornalista Luciana Conte. Seja bem-vinda, Luciana.
Boa noite, Dovan. Boa noite aos colegas presentes. Boa noite, candidata. Nós temos acompanhado os primeiros debates sabatinas aos candidatos do governo do DF e sabemos que uma das principais abordagens nas plataformas é a educação em tempo integral. Temos consciência que esse tipo de ensino desenvolve os alunos de forma mais completa, reorganizando espaços e conteúdos no que se refere à cultura, esporte, meio digital, higiene, afastando inclusive os riscos sociais. Quanto aos benefícios, não há questionamentos. A dúvida surge na hora de se colocar em prática. É bastante óbvio que, seja em educação integral ou em educação em turnos, ambos demandam estrutura adequada, profissionais qualificados e bem remunerados e planejamento bem elaborado, ou seja, aspectos que motivem tanto estudantes quanto profissionais de ensino. A pergunta é, em sua opinião, candidata, o DF está preparado para implantar a educação em tempo integral? E mais, se eleita, de que forma serão tratadas essas questões, estrutura, pessoal e planejamento para um novo modelo de educação, seja ele integral ou em turnos? Bom, boa noite, Luciana. Obrigada pela pergunta e a possibilidade de falar sobre educação, né? Eu acho que a concordância em torno da educação integral é como você falou, porque os benefícios, eles são quase que inquestionáveis, né? Então, apesar de a gente, por exemplo, à medida que a gente defende nossa proposta de educação, a gente não frisar tanto o problema da educação integral, é evidente que essa também é a proposta do Partido da Causa Operária, uma vez que, como você mesmo destacou, os benefícios são evidentes, inclusive tanto do ponto de vista do desenvolvimento dos estudantes, como do risco social que você bem destacou na sua pergunta. Agora, o que eu acho é que a gente precisaria pautar o processo eleitoral e a política pública em geral muito mais do ponto de vista das necessidades, do que é necessário ser implementado, do que a gente encara hoje como possível de maneira imediata. Então, assim, eu acredito que, fundamentalmente, a gente precisa justamente isso. Ter um plano que seja aquele plano, mesmo que pareça um ideal ou algo muito difícil de ser alcançado, mas que seja um plano que esteja baseado na necessidade, que é a necessidade, por exemplo, de atender a maioria da população, inclusive oferecendo educação pública, gratuita, de qualidade. É nesse sentido que a gente defende a proposta de estatização da educação, que é justamente para ter maior estrutura para atender as crianças, uma vez que você estatizando o serviço, você primeiro acaba com a educação como objeto de lucro, uma vez que é um direito consolidado, um direito previsto na Constituição Federal, e que, como tal, não deveria ser objeto de lucro, não deveria ser tratado como uma mercadoria. Então, sob esse aspecto é que a gente defende a estatização da educação para oferecer saúde pública de qualidade, evidentemente, para todo mundo, para toda a população. E, do ponto de vista do desenvolvimento dessa política, eu acho que, à medida que você garante a estatização, você tem estrutura física já, porque você tem possibilidade de utilizar as escolas que já existem, construídas e com a sua própria estrutura, para ampliar o serviço oferecido pelo Estado. Então, eu acredito que essa seria a melhor saída para, inclusive, implementar a educação em tempo integral. Só complementando, Idovan, você não... Qual é a sua opinião a respeito do ensino que a gente tem hoje? Se não seria melhor um investimento em cima desse ensino em turnos, mas de uma melhoria fundamental, do que se fazer uma escola em tempo integral, uma vez que hoje já não se consegue manter a escola em turnos, né? A gente consegue? É viável colocar em tempo integral? É como eu falei, eu acho que a viabilidade ela tem que se dar à medida que a necessidade está colocada. Então, é preciso ter a decisão política e tornar aquele projeto viável. E a viabilidade se dá à medida que você tem vontade política de executar aquele projeto. Porque educação é um dos maiores orçamentos que o Estado oferece. E, desse ponto de vista, as possibilidades estão aí. O que falta mesmo, não só no âmbito da educação, Luciana, mais do que orçamento, do que qualquer outro problema prático e elementar, é vontade política. É interesse de quem está no governo, de quem controla o Estado, de estar realizando aquilo que é a necessidade da população e de estar contemplando e atendendo essa necessidade. Então, eu acho que mais do que
dizer se é viável ou não, a gente precisa avaliar a necessidade daquela proposta e ter vontade política de colocá-la em prática. E eu acho que isso vale tanto para a questão de segurança, assim como vale para o problema da educação, da saúde, do transporte coletivo e outros problemas que são motivo de muito sofrimento aí da população do Distrito Federal. Obrigada, candidata. Maravilha, vamos continuar então. O próximo tema é cultura. Vamos convidar aqui o Eldo Gomes para fazer essa pergunta. Seja bem-vindo, Eldo. Boa noite a todos os amigos aqui da Rádio Federal e bem-vindo aqui à Sabatina Rádio Federal, PC. A minha pergunta, eu vou repetir que é padrão para todos os candidatos, para quem está em casa ouvindo a gente, focada, né, nesse segmento cultural, abrangendo as 31 cidades satélites. O cenário cultural de Brasília ele é muito carente de bons projetos, né? A gente tem muita cidade no DF. Em seu governo, quais os planos para fomentar a cultura local e oferecer espaço nessas cidades? Que hoje faltam bons eventos, faltam teatros, né? Tem pouca mobilidade cultural. A cidade ela não tem essa veia artística tão explorada, né? Como poderia ser. Então, isso é um problema do próprio desenvolvimento local, porque existe muito pouco espaço e valorização daquilo que é produzido aqui, né? Então acaba que tem muito pouca visibilidade aquilo que, por exemplo, acontece nas cidades satélites. Que toda cidade satélite tem algum grupo cultural, algum grupo de teatro que atua, ou que justamente pela falta de espaço, ele não consegue se desenvolver, ou não tem possibilidade de se organizar enquanto tal, né? Então eu acho que o primeiro passo seria justamente localizar essas atividades culturais que já existem, por exemplo, nas cidades satélites principalmente, que é onde carece mais de atividade cultural, e a partir de um diálogo, de um debate com essa atividade, organizações de cultura que já existem dentro das cidades satélites, você elaborar um plano específico para cada cidade, porque eu acho que o fundamental, e que é muito importante, que é muito pouco feito, e seja por que governo for, inclusive porque os governos estão dominados por interesses econômicos e não voltados para os interesses da população, seja eles em que área for, você precisa dar a possibilidade de a própria comunidade ter o controle sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano. E a cultura também precisaria ter esse mesmo aspecto. Então, eu acho que o fundamental seria muito mais do que ter um projeto pronto e elaborado e dizer que eu vou fazer isso para tal cidade satélite. E Planaltina, que é uma cidade, por exemplo, a minha cidade, como é uma cidade um pouco mais interiorana, digamos assim, com tradições culturais bem fixas no que é o problema da agricultura, essa coisa bem interiorana, eu poderia dizer que não, vou fazer isso, isso e aquilo. Não, eu acho que o ideal é ter contato com as organizações locais de cultura e desenvolver, recuperar os espaços que foram perdidos. É o caso daqui de Taguatinga, onde o teatro da área central da cidade está totalmente destruído, e era um espaço importante anos atrás para a comunidade local fazer apresentações, inclusive as escolas utilizavam aquele espaço. Tem a própria Praça do DI, que foi um ponto cultural muito grande, importante na cidade de Taguatinga, e hoje praticamente não existe mais essa atividade cultural ali naquela praça. E eu estou dando o exemplo de Taguatinga, mas isso se repetiria em todas as cidades satélites, eu acredito, ou em grande na maioria delas. E aí tem, por exemplo, o caso de Águas Claras, que os pontos culturais são pontos comerciais, na verdade, não são pontos culturais propriamente ditos, né? O que a gente encontra aqui são comércio que promove algum tipo de atividade cultural, mas não tem ainda o fomento de cultura próprio da cidade. Então, eu acho que teria... Aqui só tem um teatro, que é o teatro da CAESB, e ele é extremamente mal utilizado. Inclusive porque para ter acesso a ele, eu já acompanhando algumas apresentações aqui, o espaço é super bom, né? O teatro ele é de excelente qualidade, mas muito subutilizado, né? Inclusive por isso também, porque o espaço que tem nas cidades, esse é um problema que eu acho que Brasília tem. Os espaços são geralmente espaços que não são públicos, né? Você vê, por exemplo, tem o principal teatro de Brasília que tem alguma atividade cultural da cidade, é o Teatro dos Bancários, por exemplo, que não é exatamente um teatro público.
é um teatro de uma categoria específica que eles, felizmente, porque se tornou um ponto muito importante para a cultura local, eles abrem esse espaço e possibilitam a produção teatral, etc., na cidade. Mas carece muito de espaço público, né? Então, eu acho que o fundamental seria resgatar os espaços que já existiam. Em Planaltina também tem um teatro dentro da administração que foi completamente abandonado, é exemplo do que foi feito aqui em Taguatinga. Então, eu acho que teria que recuperar esses espaços e investir amplamente para que existissem mais espaços públicos mesmo, de fomento da cultura local. Certo. Bom, vamos continuar então com o próximo tema, que é transporte e mobilidade urbana. E a gente convida a Jaqueline Mendes também, do site Acontece Brasília, para fazer essa questão. Seja bem-vinda, Jaqueline. Boa noite, Duvan. Boa noite a todos. Boa noite, candidata. Sabemos que o trânsito se tornou uma das maiores dores de cabeça para a população brasiliense. O acúmulo de veículos nas ruas causam prejuízos, estresse, acidentes e poluição. E tende a piorar nos próximos anos, caso não sejam adotadas políticas mais eficientes. Qual o seu projeto para melhorar o trânsito de Brasília? Esse problema é sério mesmo. Inclusive, eu costumo andar de transporte coletivo, metrô e ônibus. Hoje eu vim de carona aqui para a Rádio Federal e, por conta desse problema de trânsito, se eu tivesse vindo de metrô, provavelmente eu teria chegado antes. E eu acho que isso é o que precisa ser feito. É um amplo investimento no transporte público como uma saída ideal para acabar com tanto o problema de congestionamento quanto o problema de estacionamento em áreas públicas, porque, finalmente, a maioria da população... Hoje existe toda uma propaganda muito intensa da necessidade do carro particular e do comércio do carro particular como uma coisa fundamental para se locomover. Em Brasília, inclusive, por conta da dificuldade de transporte coletivo e da própria estrutura da cidade, que as coisas são distantes umas das outras, e da própria vida cotidiana das pessoas que, considerando que como o transporte é muito ruim, a pessoa trabalha durante todo o dia, precisa estudar à noite, se deslocar para o seu local de estudo e depois para a volta para casa, o transporte coletivo é, de fato, um empecilho mais do que uma solução. E eu acho que, para resolver o problema, a única saída é justamente investir no transporte coletivo. Então, seria necessário ampliar... Primeiro, avaliar tudo o que foi feito por esse último governo, a partir do momento em que abriu as novas licitações, e que essas licitações, apesar de aparentemente ter trazido uma melhoria, pelo menos em algumas regiões da cidade, precisaria avaliar se de fato foi uma renovação ou se é só a máfia se mantendo aí no controle sob nomes fantasmas, o que a gente já viu acontecer em outras épocas aqui, quando supostamente acontecia uma licitação e os Constantinos da vida se maquiavam de outros nomes para continuar no controle do transporte da cidade. Então, precisaria primeiro fazer essa avaliação e garantir que houvesse uma verdadeira transformação. A gente acredita que essa transformação só se daria através da estatização dos transportes, ou seja, recuperar a TCB de toda a destruição que ela sofreu nos últimos anos, através da privatização, e garantir que não apenas fosse realizada novas licitações para, de novo, colocar o transporte na mão de outra máfia, repetindo o que já foi o erro que foi cometido antes, mas recuperar a TCB como uma empresa única, fornecedora do serviço de transportes, e garantir que o transporte coletivo seja também controlado pela população. Eu recebi hoje, por e-mail, uma pergunta que dizia a respeito justamente a isso, de uma eleitora, uma pessoa que a gente recebe muito isso, né? Como eu tenho muito pouco espaço para falar publicamente, eu mesmo que controlo as minhas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o pessoal entra muito em contato para perguntar as coisas e fazer comentários e tudo. Está sendo bem interessante, inclusive. E uma das coisas que me perguntaram hoje era o problema das linhas de ônibus. Primeiro porque são poucas linhas e elas são muito restritas, né?
Então, tem uma série de comunidades que tem uma necessidade que o transporte não contempla aquela necessidade porque a comunidade sequer foi consultada sobre como ela gostaria que aquele ônibus percorresse determinado trajeto e tudo. Então, eu acho que o fundamental seria estatizar o transporte, recuperar a TCB como uma empresa única do transporte coletivo e colocar o controle desse transporte nas mãos da população, ou seja, que ela escolha o itinerário, o trajeto, a linha e consiga, através disso, ter um transporte de qualidade que, com isso, eu acredito, seja a melhor saída para desafogar o trânsito e dar uma melhor qualidade de vida para a população. Legal. Quer complementar, Jaque? Não, estou satisfeita. Bacana. Bom, não sei se eu me apresentei, mas eu sou Idovan Araújo. Eu também quero fazer uma pergunta para você, Percy, sobre saúde. Sabemos que a saúde é um tema importante, né? Mas sempre se discute a mesma coisa. O que será feito ou o que vai mudar. Mas, desculpa, nós queremos saber o que será feito do outro lado da saúde. Na verdade, ou seja, o lado das pessoas que fazem parte da saúde, né? Os trabalhadores, os que atendem a população em si. Planos de carreira, aumento do salário, melhores condições de trabalho, lugares, tem pessoas que não têm cadeira para sentar, né, em hospitais, postos de saúde, etc. Queremos saber se vai existir uma melhoria nesse sentido também. Então, Edovan, para o problema da saúde, a gente também defende a estatização da saúde. À medida que você garante... Primeiro porque, assim, a ideia de que a iniciativa privada seja uma solução, porque ela tem recursos privados e conta com uma iniciativa própria e tudo, é uma grande ilusão, porque na prática, tudo que a gente vê hoje é que as empresas, sejam elas de que ramo for, elas dependem muito mais do recurso público do que das suas próprias pernas para sobreviverem, né? Isso a gente poderia citar qualquer ramo empresarial do país, seja desde as montadoras de carros até os bancos, e os bancos estariam no topo da lista. Eles sobrevivem muito mais do desvio do dinheiro público do que dos seus próprios recursos financeiros. Então, a saúde teria que ter esse mesmo destino, que é o da estatização, para inclusive que a gente pudesse garantir a valorização dos trabalhadores da área, né? Porque, como você falou, as condições de trabalho elas são muito ruins, muito precárias. A saúde foi sucateada aí nos últimos anos e a gente acredita que um dos problemas, e não a solução do processo e dos problemas relacionados com a saúde, foi a proposta de parceria pública-privada, que são essas PPPs, que foi uma experiência muito ruim no caso do Hospital de Santa Maria. Né? E foi uma experiência... A vantagem de ter sido uma experiência ruim, se é que a gente pode dizer que existe uma vantagem, é que foi uma experiência, né? E que ficou demonstrado que não é o caso de a gente voltar a fazer essa experiência de novo. Ou seja, que coisa ruim a gente joga fora e precisamos de novas experiências. E a experiência que a gente acredita que seja nova seja justamente a defesa da estatização da saúde como um meio de valorização e garantia de recursos para, inclusive, como você falou, acabar com a precariedade do sistema e garantir atendimento amplo para a população, né? Tá certo. Percy, nós gostaríamos de fazer um intervalo aqui, rápido, antes de abrir o canal da Rádio Federal para as perguntas dos ouvintes e a gente bater um papo aqui mais descontraído, pode ser? Pode, claro. Então, daqui a pouco a gente volta à Rádio Federal do jeito que você curte. Rádio Federal, do jeito que você curte. Coisinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha 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 do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez, agradeço a Deus por que lhe fez. Ô, coisinha tão bonitinha.
fez. Agradeça a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeça a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Salve as crianças. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Olha o banco na rua, gente boa. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Rádio Federal, do jeito que você curte. Leve como uma pluma, flutua como num passe de mágica, como se não estivesse ali, como se estivesse em um jardim bem distante da solidão. Graça em movimento, desejos em um olhar tão penetrante, como quisesse expressar o seu amor sem nada dizer. Nesta noite não estará tão só. Como se não estivesse ali, como se estivesse em um jardim bem distante da solidão. Flutua como quisesse expressar o seu amor sem nada dizer. Nesta noite não estará livres tão só. Nesta noite não estará livres tão só. Rádio Federal. Rádio Federal, eleições 2014. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie. Ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759.
da KGB, que não tem mais o que fazer em tempos de paz. São ex-agentes do SNI, que não tem mais aonde ir em tempos de amor. São todos ex-agentes do DOPS, que não tem mais, que agora estão sós em tempos de paz. São todos ex-agentes da CIA, que não tem mais onde trabalhar em tempos de amor. E mesmo em tempos de paz e amor, ainda querem salvar o mundo, ainda estão enterrados debaixo da cama, desaparecidos generais de pijama, estão bem guardados no fundo do armário, sequestradores e sequestrados. Ainda vão todos voltar e vão voltar todos juntos. Ainda vão todos voltar para assombrar o mundo. Ainda vão todos voltar e vão voltar todos juntos. Ainda vão todos voltar para assombrar o mundo. Simpatizantes do Terceiro Reich, que agora juram que não são mais em tempos de paz. Ex-integrantes da Ku Klux Klan, que agora sim estão no divã em tempos de amor. E mesmo em tempos de paz e amor, ainda querem salvar o mundo, ainda estão vagando desocupados, ex-torturadores, aposentados, estão enterrados junto aos indigentes, ex-guerrilheiros e ex-presidentes. Ainda vão todos voltar e vão voltar todos juntos. Ainda vão todos voltar para assombrar o mundo. Ainda vão todos voltar e vão voltar todos juntos. Ainda vão todos voltar para assombrar o mundo. Ainda vão todos voltar e vão voltar todos juntos. Ainda vão todos voltar para assombrar o mundo.
Take it all out on your stride. Really sticking falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land is everybody in. Don't stop, get it, deep high, you captains in it, steady, watch me navigate. Don't stop, get it, deep high, you captains in it, steady, watch me navigate. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal, eleições 2014. Estamos de volta com a sabatina da Rádio Federal. São 9 horas e 12 minutos. Estamos com a Percy Mahara, candidata ao governo do Distrito Federal pelo PCO. E ela já participou aqui da sabatina com as perguntas, as 5 perguntas aqui feitas pelos convidados da Rádio Federal, os jornalistas. E agora vamos para um bate-papo aqui e as perguntas dos ouvintes internautas da Rádio Federal. Se você quer participar conosco dessa sabatina, participe também pelo Facebook da Rádio Federal. É facebook.com/Rádio Federal. Você pode participar também via Skype, só procurar Rádio Federal tudo junto, baixar. E também não deixe de baixar o nosso aplicativo, claro. O aplicativo da Rádio Federal você encontra para iOS ou para Android. Se você quer ligar e falar conosco aqui, fazer sua pergunta para Percy Mahara, você pode ligar no telefone 3522-6759. 3522-6759. Ou também pelo Twitter, no Rádio_Federal. @Rádio_Federal. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Eu queria começar, se vocês não se importarem, por favor, sobre uma pergunta aqui de Maria Paula, que pergunta assim: Percy, você já fez parte de algum governo ou de algum projeto social ou trabalho voluntário com a população? Sim, eu como militante, temos uma atividade cotidiana, né? O partido não participa só do processo eleitoral, ele tem uma atividade militante no dia a dia, de movimento popular, movimento sindical, estudantil. Inclusive, isso é um diferencial do nosso partido, do PCO, porque a maioria dos partidos eles existem no processo eleitoral, né? Eles surgem nas eleições e desaparecem depois das eleições, quando garantiram ou não os seus candidatos eleitos. Então, eu não participei de nenhum governo, nenhum cargo, digamos assim, ou atividade ligada diretamente ao governo, mas em atividades de movimento popular, né? Então, existe uma experiência do ponto de vista do movimento popular mesmo. Por exemplo, em bairros populares, onde seria o equivalente ao trabalho voluntário mesmo, junto a comunidades. Mas o que a gente chama de trabalho militante, uma vez que é um trabalho vinculado à militância do partido mesmo, né? Maravilha. Sandro, você queria fazer uma pergunta? Sim. Olha só, Percy. O PCO ele tem como lema salário, trabalho e terra. Em relação ao salário, o partido defende o que está na Constituição Federal, ou seja, um salário mínimo vital, capaz de atender às necessidades de uma família trabalhadora, que estaria hoje em torno de mais ou menos R$ 2.500. R$ 3.500 já? De que forma que vocês pretendem trabalhar? Assim, para conseguir colocar um salário mínimo desse, vocês teriam que ter uma bancada muito grande ali na Câmara Federal, ou uma argumentação tão bem persuasiva que fizesse com que os outros parlamentares votassem a favor. Não vou falar nem sobre o orçamento, enfim, isso aí eu não vou falar não,
porque quando a Câmara quer fazer, ela faz. E depois as pedras vão se ajustando. De que forma que vocês pretendem trabalhar para conseguir esse salário, que eu concordo com vocês. Abaixo dos 3.500 hoje é muito difícil viver com um mínimo de decência nesse país. Concordo. Como você falou, e como eu disse anteriormente, no que diz respeito à educação, a gente acha que assim, primeiro tem que ver a necessidade da população. Antes de discutir a viabilidade de qualquer projeto, a gente precisa colocar em pauta o que é a necessidade da população. E nesse caso, o salário é um problema fundamental, porque diz respeito à sobrevivência das pessoas, né? A necessidade principal é um problema da sobrevivência das pessoas. Então, eu diria que é evidente que se a gente, num governo, num possível, o que nesse momento político do país seria muito complicado, uma vez que existe principalmente agora, nessas eleições, existe uma polarização muito grande, né, do processo eleitoral, com a candidatura do Arruda aí tendo sido impugnada, e aumentou a polarização, já desde antes da sua impugnação, aumentou muito a polarização política. Então, a própria situação política do país também dificulta muito que o Partido da Causa Operária ganhe uma eleição nesse período agora. A gente tem muita clareza disso, não tem nenhuma ilusão de que, através das eleições, a gente, nesse momento, conseguiria chegar a um cargo como o cargo do governo do Distrito Federal, a capital do país. Mas é evidente que a gente discute e apresenta a necessidade de fazer uma discussão séria com a população sobre um programa de governo, um programa de luta para a classe trabalhadora. E o salário mínimo de R$ 3.500 diz respeito a isso, né? A um programa de luta dos trabalhadores. Então, muito mais do que fazer uma negociação diretamente com os parlamentares, com a Assembleia Legislativa, o mais importante no que a gente estaria baseado seria na pressão popular. E é como você falou, as coisas se encaixam. Quando a Câmara quer, ela faz, e depois as coisas vão se encaixando. E um governo do Partido da Causa Operária seria um governo de apoio popular, baseado muito mais no que nos conchavos e acordos entre partidos, mas principalmente através da pressão popular, das organizações populares, dos movimentos sindicais e populares em geral. Então, seria a partir dessa pressão popular que a gente teria certeza de que a Câmara teria que se mobilizar, porque contra a população acho muito difícil que eles teriam decisão de ir, né? Então, se a população se organizar, se mobilizar e defender os seus interesses, a Câmara Legislativa ela se vê obrigada a atender às suas reivindicações. E o governo dos trabalhadores seria um instrumento para fazer valer essa vontade. Certo, assim, só para complementar, tá, Edovan? Então, assim, as candidaturas do PCO, elas são candidaturas mais propositivas e no que, assim, de que forma que poderia explicar aqui? Para conscientizar a população, seriam mais isso? Vocês estão mais focados nessa intenção? Nesse momento, sim. Joia, obrigado. Porque, até para explicar, eu acho que isso é muito importante mesmo. Primeiro porque a gente não acredita que através das eleições será possível transformar, pelo menos não o tamanho da transformação que a gente pretende realizar na sociedade. Então, primeiro por isso, que a gente não tem nenhuma ilusão de que através das eleições isso vai ser possível, de realizar as transformações que a gente considera necessárias. Segundo porque a situação política no país é de completo domínio do poder econômico e da imprensa capitalista. Então, as nossas possibilidades de concorrer no processo eleitoral são, assim, mínimas. Falta até palavras para falar da dificuldade, por exemplo, só para dar um exemplo. Da desigualdade, né? Da desigualdade. A gente tem um orçamento de campanha que é de praticamente R$100 mil para as candidaturas nacionalmente. Só que em Brasília, o Agnello gastou mais de R$20 milhões no... Com 100 mil talvez não fosse possível eleger nenhum estadual aí num estado menor. Do país, não é. E esse é uma dificuldade evidente. Por isso que a gente defende, por exemplo, financiamento público de campanha, igualdade de tempo de televisão, porque são... para que a gente
vivesse de fato no processo eleitoral um momento de democracia plena, como dizem que isso seria, teria que ter igualdade de oportunidades e não com uma desigualdade, como você disse, Sandro, desse tamanho, né? Então, nas condições que a gente está hoje, a gente participa das eleições mais para isso, para trazer um esclarecimento para a população, para contribuir para a evolução da consciência dos trabalhadores, inclusive para que se desenvolva essa consciência no sentido de acreditar, de trazer à população a sua própria força, a necessidade que a sua mobilização e a sua organização se desenvolva para que, dessa forma, as transformações que a gente enxerga como necessárias, elas aconteçam e não através das eleições. A forma hoje o TSE, ele faz a divisão do tempo de TV e do recurso partidário de forma democrática, entre aspas, né? Gostei de falar no rádio agora, viu, Edgonzo? O entre aspas falado entre aspas foi, é bom, foi perfeito, né? Viu? Mas assim, falando sério, ele faz essa distribuição de forma democrática em cima da quantidade de cadeiras na Câmara Federal os partidos têm. Mas quando a gente vai para a disputa propriamente dita, não tem nada de democrático nisso. Não, porque você garante que quem já tem continue tendo e quem não tenha nada. Ou seja, quem perdeu porque não teve competência para manter, né? Agora é muito difícil você conseguir crescer no sistema dessa forma. Eu acho que o processo democrático ele é muito interessante. Eu entendi o seu posicionamento de discutir, de apresentar o seu plano de governo, de debater propostas, mas dentro de um posicionamento bem concreto, bem realista, a gente está aí caminhando para possivelmente ter um segundo turno. O PCO apoiaria alguém para tentar pegar o seu plano de governo, suas propostas, sua discussão e levar para dentro de um governo eleito para trabalhar e lutar em prol de uma mudança para Brasília? Veja bem, eu não tenho como dizer aqui, de imediato, que posição o partido tomaria num possível segundo turno, por exemplo. A princípio, eu diria que o partido chamaria voto nulo, a princípio. Mas é claro que depende da situação política que estaria colocada, o partido teria que discutir o que estaria colocado e, dessa forma, tomar um posicionamento. É evidente que dependendo dos riscos que a gente tenha... Mas hoje você tem algum candidato a governo do Distrito Federal que você apoiaria? Não. Frejá, o Pittman, o Hollenberg, o Frejá não me ofenda, por favor. Porque é o programa do Arruda, né? Programa que não tem absolutamente nenhuma aproximação com o que a gente defende. Inclusive, eu que fui uma pessoa que lutei nas ruas contra o governo Arruda uma vez... eu gostaria que a gente não tivesse que fazer isso de novo, né? Apesar de que foi uma experiência que eu acho que foi muito importante para a cidade, para os movimentos sociais em geral, que foi a luta pelo Fora Arruda e uma experiência de luta de rua que eu acho que foi muito importante, inclusive para isso mesmo, porque à medida que você tem possibilidade, você vê o resultado da coisa... Isso cresce em você uma moral, né? Eu acho que fez muito bem para a moral dos movimentos populares do Distrito Federal o processo e a luta pelo Fora Arruda, principalmente pelo resultado que teve. E agora a gente espera que a eleição não nos leve novamente para esse caminho, né? Para esse rumo. Mas... Eu acho que muitas vezes vocês vão para as ruas, fazem protestos e a maioria das vezes você pergunta, eu te falo enquanto jornalista, que eu cobri o Fora Arruda, né? E aí, por que você está aqui no Fora Arruda? Ah, não sei, eu tô querendo... Tô participando, vai muita gente sem conceito, sem ideologia, não sabe nem o que tá fazendo lá. Mas eu acho que a gente tem mesmo que se manifestar, que se popularizar. Por isso que eu questionei você em relação ao partido, até em relação a Percy. Você não apoiaria nenhum dos candidatos para você pegar essas ideias, esses temas que você tem debatido e tentar apresentar e trabalhar junto aí pela cidade, já que você tem umas ideias tão propositivas assim? O problema é assim, que o que define é como a gente fala. Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, apesar da ideia de que estaria em disputa, que existe a possibilidade de você disputar com o governo e colocar em disputa o plano de governo, a verdade é que não existe nada disso, né? O plano de governo ele já está muito bem definido à medida que foram definidas o financiamento das campanhas. É evidente que, por exemplo,
à medida que a gente defende um governo dos trabalhadores, ou, por exemplo, o financiamento público de campanha ou a estatização dos transportes, é evidente que algumas portas se fecham para a gente. E as portas de muitos governos, principalmente porque eles estão justamente financiados por essas empresas e contra as quais a gente tem disposição de lutar contra. Que a gente bate na porta da reforma política, né? Então, aí é que tá. É um tabu hoje. Exatamente. A gente, por exemplo, defende não só a reforma política como o plebiscito que está sendo realizado, que é uma reforma restrita. A gente tem feito propaganda em defesa da Assembleia Nacional Constituinte, uma Assembleia soberana que reformule de fato, que coloque por terra a Constituinte atual e que seja reformulada de maneira integral, no sentido de acabar com qualquer vestígio da ditadura militar, como se manteve na Constituição atual, e fazer um amplo debate nacional sobre as necessidades de reforma que precisam ser realizadas e que a gente consiga, de fato, construir um Estado brasileiro minimamente democrático, porque o Estado democrático brasileiro hoje é uma farsa, né? É uma falácia, porque os direitos democráticos eles estão cada dia mais restritos. Você vê que no ano passado as manifestações de junho elas foram amplamente reprimidas, mostrando que não existe direito de manifestação no país. Jornalistas foram... Tem jornalista que ficou cego, né? E agora saiu uma decisão na justiça, olha que absurdo. Saiu decisão na justiça dizendo que ele foi responsável pela agressão que ele sofreu, que deixou ele cego. Então, assim, é um negócio... Indiscutível isso, né, gente? Falta sindicalismo na nossa área, isso é verdade. A nossa categoria, ela... É complicado. tá bem... Ela, inclusive por isso mesmo, precisa... Essa organização, que a gente acha que é fundamental, como você falou mesmo, tanto do ponto de vista das categorias, mas como classe mesmo. E é essa organização que a gente acredita que vai poder realizar qualquer transformação que a gente, na sociedade que a gente vive, entendeu? As manifestações do ano passado, elas serviram também para isso, para demonstrar um pouco dessa vontade que existe no meio da sociedade de transformação, de busca de transformação, e que, finalmente, a gente viu que as manifestações elas cresceram à medida que a repressão aumentou também, né? Então, quanto mais o pessoal apanhava, mais havia indignação e a vontade de ir para a rua e de protestar. Então, eu acho que essa vontade de transformação, ela que tem demonstrado que a população tem muita disposição. O problema é justamente enfrentar os desafios que estão colocados, né? Percy, falando em transformação, vou abordar um outro tema aqui que não foi falado, mas que os nossos ouvintes têm perguntado repetidamente, né? Tem nos questionado. A gente se falou muito na época da Copa agora com relação ao esporte, ao estádio, a toda essa questão. As pessoas que lidam diretamente com o esporte em Brasília têm vivido assim uma situação de dificuldade mesmo, né? Porque em outros países a gente percebe que o esporte ele é valorizado à medida que a pessoa vai crescendo, vai cursando, né, escola, faculdade, e aquilo vai sendo valorizado de uma outra forma. No Brasil é o contrário, né? Quando chega ali em determinado nível escolar, parece que vai sendo desvalorizado. E aí resulta no esporte desvalorizado que a gente tem hoje em dia, que acaba sendo puramente comercial, né? E se perdeu aquela essência do atleta mesmo, da valorização do atleta, e eles próprios acabam se perdendo nessa situação também. Eu queria saber qual é o seu posicionamento acerca disso. Você tem alguma coisa voltada para isso, né? O que você pensa que pode melhorar, de que forma pode melhorar, principalmente no esporte em Brasília? Esse é um problema real mesmo, né? Inclusive porque a gente vê muito as possibilidades que existem por aí e que não são desenvolvidas por falta de espaços para esse desenvolvimento mesmo, né? De atletas e nas mais diversas áreas nas diversas possibilidades que existem por aí. Agora, o que a gente entende como um projeto geral é, como eu falei com relação ao problema da cultura. Existe uma série de organizações e de movimentos que já existem em torno desse problema do esporte também, né? Então, são uma série de projetos, uma série de iniciativas populares, uma série de organizações, inclusive nas próprias cidades satélites, que já lidam com isso e que não se desenvolvem por falta de investimento, de apoio do governo. Então, eu acho que o fundamental seria buscar essas organizações
e procurar qual que é a necessidade que elas têm. Então, o investimento e tudo que o governo deveria oferecer deveria vir como demanda desses setores, entendeu? E não como eu falei antes mesmo, e não como um projeto que saia da cabeça de alguém, sendo que, por exemplo, eu vou voltar para a minha cidade de novo, vou falar de Planaltina. Lá existia um time de futebol próprio da cidade que estimulava uma série de garotos e de crianças a desenvolverem o futebol, com escolinha de futebol, etc. À medida que os interesses econômicos acabaram com o time da cidade, transformando ele em um time maior de fora da cidade, etc., acabou com todo o desenvolvimento que existia nessa área na cidade. Ainda existem campeonatos pequenos locais, mas que são muito diluídos. Então, eu acredito que o que deveria acontecer é você buscar através da demanda que essas organizações e que o movimento tem e investir à medida que essa demanda existe, né? Você está se referindo, desculpe, à questão de parcerias com essas entidades, enfim, com esses setores. E no que se refere ao esporte profissional de Brasília, como é que se daria isso? Porque o investimento na base a gente sabe que é necessário, mas no esporte profissional de Brasília também a gente percebe que a coisa está muito, muito desgastada. Os profissionais não têm condições de trabalho, né? Os próprios times estão passando aí por dificuldades. Então a gente percebe que falta um olhar do poder público para isso, né? Eu queria saber também disso, o seu posicionamento. O esporte profissional carece do mesmo problema, né? Tem uma série de atletas que precisam correr atrás aí de patrocínio e muitas vezes deixam de participar de competições por falta de patrocínio, de apoio público, que é algo que existe de maneira muito escassa. Então, eu acho que tudo isso precisa ser feito em conjunto também. Existem, no caso do esporte profissional, existem também as suas próprias organizações e à medida... Claro que você precisa... O problema é assim também. Até aproveitando o assunto, né? Existem coisas que são majoritárias, né? Então, por exemplo, o futebol é uma coisa de consenso, que não tem muito questionamento, mas existem uma série de atividades que acabam sendo relegadas por conta disso e que mereciam também um investimento. Existe gente muito capacitada e que com muita disposição e possibilidades de se desenvolver. Então, o Estado deveria, sim, ter um olhar para isso também e investir da mesma maneira que investe na base, mas investir também nos atletas profissionais, porque eles tivessem possibilidade de competir e sair, inclusive, para os outros estados e até para fora do país, inclusive porque eles estariam representando a nossa cidade, né? O que serve como um cartão de visita muito importante para a cidade também. Com relação aos estádios que nós temos, né, na cidade, muito se investiu aí no Mané Garrincha, a gente sabe disso, mas com relação aos estádios menores das cidades satélites, não merecem também um olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado? Sim, inclusive porque as coisas acontecem nas cidades satélites, né? O estádio Mané Garrincha já está aí. Eu acho que é muito sem sentido, inclusive assim, nós do Partido da Causa Operária, a gente não participou daquele movimento Fora Copa porque era um negócio meio catastrófico, né? As obras já estavam prontas praticamente. O desvio de verbas, os gastos, os problemas com as comunidades que foram desalojadas, etc., já tinham acontecido. Não tem sentido você propor o quê? Derrubar os estádios que já estavam construídos? Não tem sentido nenhum. O único sentido que tem é você lutar para que aquele investimento que foi feito seja revertido em alguma coisa que esteja de acordo com os interesses daquela comunidade, daquela população local. Então, o mais normal, por exemplo, é que o estádio Mané Garrincha ele continue tendo atividades, você garanta que os ingressos sejam acessíveis à população, que não sejam os preços, por exemplo, que foi na Copa do Mundo. Isso é uma crítica importante que precisaria ser feita à Copa do Mundo, que foi um evento absolutamente elitizado, que a população brasileira mesmo não teve possibilidade de entrar no estádio, de assistir o futebol, principalmente das grandes seleções, etc. E como eu estava dizendo,
as coisas acontecem nas cidades satélites. Então, é preciso voltar os olhos para as cidades satélites, inclusive sob esse ponto de vista do esporte. E eu concordo com você, os estádios locais, inclusive para que o esporte se desenvolva, ele precisa ter esse espaço na sua própria cidade. Então, eles merecem, sim, toda a atenção. Não só, eu diria, inclusive... até voltando para Planaltina de novo, é bom falar da cidade onde a gente nasceu e a gente se criou, né? Existe, além do estádio, existe o ginásio, que foi totalmente sucateado, que praticamente não existe mais. Então, além dos estádios, precisaria retomar os projetos de ginásio que existem nas cidades satélites, onde não existe, construir e garantir que eles estejam à disposição da população, né? A manutenção, né? Para que eles consigam ser utilizados. Kelly Brasil, você quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes da Rádio Federal. Eu tenho uma dúvida, Percy, quanto à prática e execução do seu plano de governo. O que você acha que precisa? Na área da saúde, é mais médico? Na área de educação, é qualificação do professor? Dentro do seu plano de governo, o que no cotidiano vai melhorar a vida do brasiliense? Então, Kelly, o que a gente diz é que não é um plano de governo, é um programa de luta. É um programa de um governo dos trabalhadores. Então, muito mais do que um plano de governo para os próximos 4 anos, que eu poderia fazer uma série de promessas aqui e dizer que, eu vou contratar não sei quantos médicos, porque é evidente que esse é um problema que precisa ser resolvido dentro do sistema de saúde. Ao invés de falar que nós vamos, à medida que a gente tem a TCB, a gente vai dispor de não sei quantas centenas de ônibus para atender determinada região de Brasília. Eu acho que mais do que fazer promessas, a gente tem um programa que a gente chama os trabalhadores a lutar pela execução desse programa, entendeu? Então, muito mais do que dizer, a gente vai garantir a contratação de 50 médicos da especialidade de cardiologia para atender, não sei. A demanda, ela precisa ser dada pela própria população, entendeu? Ela é quem sabe qual que é a sua necessidade. Então, a gente defende o quê? A gente defende que sejam constituídos conselhos populares e que esses conselhos que tenham o controle da população, que seja de pessoas da própria comunidade, elas apresentem essa necessidade, a demanda para o governo e que o governo atenda à medida que essas demandas estejam colocadas, entendeu? Então, não tem nenhuma proposta concreta? Então, a proposta concreta é que a gente tenha um governo dos trabalhadores. À medida que esse governo ele receba a demanda da população, essa demanda vai ser colocada em prática, entendeu? Compreendo. E quem iria gerir os conselhos populares? Os próprios conselhos, eles seriam autogestionáveis, né? Então, eles seriam eleitos pela própria comunidade e essa comunidade teria poder de revogação desses conselhos, teria o poder de controle, de veto e de execução. Então, toda a política pública seria realizada através de conselhos populares que teriam controle sobre a política que seria executada pelo governo. Compreendo. Tem mais alguma pergunta? Não, por hora não. Eu queria fazer uma pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo... Cadê? Paulo Santos. Ele faz uma pergunta interessante aqui que é assim: se a senhora for eleita, como será a governabilidade do seu governo? A senhora abrirá espaço para outros partidos comporem o seu governo? E esta composição é uma boa para a governabilidade ou é um câncer do sistema? É uma boa pergunta mesmo. Do Paulo, né? Paulo Santos. Paulo Santos. Então, Paulo, o problema da governabilidade é muito mais uma... Eu não vou usar a palavra câncer que você deu, mas é um problema generalizado mesmo, porque em nome da governabilidade é que se vende qualquer princípio e qualquer plano de governo. Eu já não vou falar nem de programa de partido, porque isso já foi negociado antes das eleições. Porque o que acontece? Os planos de governo são aquela negociata que foi feita justamente para abrir mão do programa dos partidos. Por exemplo, a gente tem o programa do Partido dos Trabalhadores, que defende uma série de coisas que, na hora da conjunção,
das coligações, eles vão abandonando e deixando para trás. Ainda que aquele programa seja um programa que, de fato, atenda os interesses da população, ou que seja princípios que foram construídos pelo partido em muitos anos e tal. Vou dar um exemplo polêmico, mas é um exemplo que eu considero que é bom. Por exemplo, o PT e o PT é base do movimento de mulheres no país, base do movimento feminista histórico do Brasil. E, historicamente, esse movimento de mulheres defende a legalização do aborto, por exemplo. Em nome da tal governabilidade, o PT abre mão do seu programa e trai o movimento ao qual ele esteve baseado por muitos e muitos anos, que sustentou o governo em uma série de situações, em nome da governabilidade. Então, compõe com setores que historicamente não têm nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que são setores ligados, por exemplo, a instituições religiosas, e em nome desse apoio, que visa pura e simplesmente a eleição e não o compromisso direto com os interesses da população, eles abrem mão do seu programa e realizam um plano de governo. Então, eu, num governo de Percy Marrara, ou num governo do Partido da Causa Operária, é como eu falei na pergunta do Sandro, é um governo que, muito mais do que conchavo político e buscar a tal da governabilidade em acordos, que são muito mais acordos de cúpula do que acordos para garantir a execução de um programa de fato, o governo do Partido da Causa Operária estaria baseado no apoio popular. Porque, por exemplo, eu acho que é uma coisa importante da gente ter em mente. O primeiro governo Lula foi uma grande mobilização popular, né? A posse do Lula foi um dos grandes eventos de Brasília, assim, em décadas. Foi uma comoção generalizada. E o que o governo fez? Ao invés dele se apoiar nessa base, que ele tinha ampla, de apoio popular, de apoio do movimento sindical, movimento estudantil, movimento dos trabalhadores sem terra, e ele se apoiar nisso, por exemplo, no próprio MST, para garantir a realização da reforma agrária, ele traiu esse movimento em nome da tal da governabilidade. Sendo que, se ele tivesse compromisso com o seu programa, ele garantia o apoio da população e executaria o programa e pronto. Porque ele teria o apoio popular e é isso que deveria importar para qualquer político. Percy, eu tenho uma dúvida. Quando você fala do apoio popular, como estimular hoje a população a interagir com a política, estimular o jovem a acompanhar o que está acontecendo na política? Esse é um problema fundamental, porque o desinteresse, eu acho que ele vem muito das experiências ruins mesmo, né? O que você vê, em geral, é só assim, o corrupto, corrupção, desvio de verba pública. É uma experiência muito ruim que as pessoas têm com a política, né? Então, a visão que se tem do processo da política no país é essa visão de que ninguém enxerga que política é o que a gente faz no dia a dia. Quando a gente está conversando com alguém, discutindo algum tema, a gente está fazendo política também. Não é só no voto, não é só no período eleitoral que a gente faz política, Falta né? conscientização, né? E é justamente isso que a gente procura fazer no processo eleitoral, como a gente estava conversando com o Sandro antes, que é, à medida que a gente participa das eleições, a gente procura dizer, bom, a tal da democracia burguesa, ela diz que você tem direito a fazer política de 4 em 4 anos. A gente diz que não, que você tem que fazer política todos os dias, que você tem que garantir e reivindicar os seus direitos todos os dias, você precisa se organizar enquanto agente da sua própria vida todos os dias, enquanto categoria de trabalhadores, enquanto comunidade em que você vive, enquanto estudante, jovem, negro, mulher, homossexuais em geral. Então, você tem que se organizar e se mobilizar, porque sem isso, ninguém vai conseguir conquistar absolutamente nada. Todas as conquistas que a gente teve até hoje, na história do país, foi através de muita luta, através de muita reivindicação e de mortes, inclusive, de muito sangue derramado. Então, eu acho que o fundamental seria a gente ter consciência de que só através da mobilização, da luta e da organização do povo é que a gente vai conseguir, através da participação política, de fato real e concreta, não só
nas eleições, é que a gente vai conseguir realizar qualquer coisa. Você acredita numa mobilização para um conselho popular hoje? Sim. Em Brasília? Sim, porque o que a gente vê é que já existe. O problema é que o que falta, Kelly, é estímulo mesmo. A população está aí, ela tem disposição. Você vê, nas eleições está todo mundo discutindo política. Você chega no ponto de ônibus, eu andei de ônibus hoje em vários lugares que eu tinha compromissos na cidade, e você vê todo mundo falando de política, todo mundo discutindo alguma coisa, falando da impugnação da Arruda, falando que não quer o Agnello também, mas que também não sabe o que fazer, falando de política em geral. Só que essa discussão, por conta da imposição da própria burguesia, isso está limitado ao processo eleitoral. O que a gente deveria conseguir, é o que o partido procura fazer durante as eleições, é dizer que não. A gente tem que fazer isso todos os dias. Muito obrigado, Percy. Eu queria agradecer. Antes, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao seu registro de candidatura. Desculpa a minha ignorância nesse caso, porque houve uma nota que saiu no início de agosto, falando que a sua candidatura seria impugnada por alguns registros que o partido não havia apresentado. Como é que está isso? O TR fez o pedido de impugnação da minha candidatura, na verdade, atendendo um pedido do Ministério Público Eleitoral. MPE. Inclusive, na época que se soltou essa notícia, a imprensa apresentou como se eu e o Arruda estivéssemos numa mesma situação, né? É verdade. Foi muito constrangedor, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com esse senhor. O pessoal comentava assim nas redes sociais, ixi, até a Percy tá impugnada. Pois é, foi uma situação um tanto quanto complicada, inclusive porque eu não tive espaço para apresentar a minha versão do fato e as minhas razões e tudo. E por isso que eu agradeço a possibilidade de falar disso, e todos os espaços que a gente tem procurado explicar, até porque a imprensa em geral ela só fala uma vez e depois não te dá chance de explicar o que aconteceu. Então, existe o pedido de impugnação da minha candidatura, sim, que foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, mas que a gente recorreu. É um problema absolutamente burocrático, não existe condenação, não tem nada a ver com o que foi o Arruda, que foi condenado na lei da ficha limpa, e que ele tem, por conta dessa condenação, teve o registro dele cassado, e ele também recorreu, e eu acho que ele tem direito de recorrer, porque o processo judiciário existe para que as pessoas tenham o direito de se defender e ir até as últimas instâncias, e que é o povo quem tem que depois lutar para reverter ou não essa situação. E o seu caso já foi resolvido? Tá tudo ok? Não, infelizmente não. Ele está com recurso e o recurso está parado. Eu acho que eles estavam olhando tanto para a Arruda que eu fiquei quietinha ali. O meu processo ficou meio esquecido. Vamos ver se agora ele anda. Mas o fato é que eu tô aí, minha campanha tá na rua, sou candidata, Percy Marrara, PCO 29, no dia 5 de outubro. E a campanha tá na rua e vai continuar até o último recurso. Porque se o Arruda pôde, por que eu não posso, não é verdade? Com certeza. Então, o processo tá correndo e a gente mantém nossa candidatura aí até o último instante. Bom, nosso tempo já está estourado aqui. Eu queria agradecer a sua presença, Percy. Foi bastante esclarecedor. Nós já nos conhecemos de algum rock and roll por aí. Então, eu queria agradecer também aos convidados, Lu Conte, Jaque. Boa noite. Obrigada. Eldo Gomes, muito obrigado. Obrigado, diretor. E obrigado, Kelly Brasil. Obrigada. Bom, o espaço está sempre aberto, Percy. A Rádio Federal é uma rádio partidária. A gente está querendo mostrar para os nossos ouvintes internautas a importância do voto, que eles não podem deixar isso em vão, passar em branco. Esse momento é importante para todos nós. A Rádio Federal está aberta para todos os assuntos que envolvem a política e envolvem Brasília. Então, queria agradecer, muito obrigado a sua presença aqui e suas considerações finais aí. Eu que agradeço, Dovan, agradeço a todos aqui por terem dado um tempinho aí para me questionarem, eu ter a possibilidade de apresentar um pouco do que a gente defende, do que a gente propõe.
Eu queria agradecer mesmo a possibilidade de estar aqui mais uma vez e dizer que é isso. A gente defende aí um programa dos trabalhadores, um governo dos trabalhadores, um governo que defende salário, trabalho, terra, liberdade, que são os direitos democráticos que precisam ser resgatados aí, que estão sendo dilapidados pelos governos, seja desde o direito de greve da população. E, aliás, por falar nisso, eu vou aproveitar aqui o espaço e falar de duas coisas, fazer uma promoção. Primeiro é que apresentar minha solidariedade aí aos trabalhadores dos Correios, que estão em campanha salarial e que amanhã à noite tem previsão de deflagração de greve, porque a empresa não atende às necessidades da categoria, privatizou o plano de saúde dos trabalhadores e está num processo de sucateamento da empresa, ameaça de privatização. Então, é uma categoria que tem tido uma luta muito intensa aí nos últimos anos e que provavelmente amanhã deflagrará greve por tempo indeterminado, que é uma consequência da falta de iniciativa da empresa e do governo de atender às reivindicações dos trabalhadores. Então, queria demonstrar minha solidariedade aqui aos trabalhadores dos Correios, convidar o Idovan e os outros para um rock que vai acontecer no Conic no domingo com bandas punks da cidade, incluindo Galinha Preta, os Maltrapilhos da Samambaia e Olho Seco de São Paulo. Eu estarei lá provavelmente, então aproveito para convidar o Idovan aí para participar também. Estaremos lá. E chamar todo mundo se você quiser protestar nas eleições, se você quer mudança e transformação de fato, não aproveite a participação do Partido da Causa Operária, vote no Partido da Causa Operária, que não é um voto perdido, não é um voto que você vai jogar fora, muito pelo contrário, é um voto de protesto, mas é um voto na luta, é um voto em quem acredita que para transformar a sociedade a gente precisa de muita mobilização e de muita organização, mas que isso será possível através da nossa própria luta. Então, vote, lute com o PCO, Percy Marrara, para o governo do Distrito Federal, número 29. Muito obrigado, Percy. Bom, eu espero que vocês tenham uma boa noite. Amanhã nós temos o programa Conectado ao Poder, falando sobre política também, aqui pela Rádio Federal. E fique de olho na fanpage da Rádio Federal, lá você vai ter todo o conteúdo que a Rádio Federal dispõe. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Federal. Rádio Federal, eleições 2014. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.